Salve, salve, minha São Benedito do Rio Preto e você, internauta de qualquer lugar que esteja nos acompanhando. Hoje, nesse 12 de julho de 2024, conforme prometido, estou aqui com mais um pré-candidato a prefeito de São Benedito do Rio Preto, nosso amigo Francisco Filho, conhecido popularmente como Federal. Federal, seja bem-vindo. Desde já te agradeço por ter aceitado nosso convite, estar aqui, bater esse papo com a gente aqui, levar um pouco de informação da sua visão política para essa população que está ali e que precisa estar bem informada para tomar melhor a sua decisão. Fique à vontade, meu irmão, espero que a gente possa ter aqui um papo bem produtivo. Boa tarde, pessoal, você que está nos ouvindo aí de toda a nossa cidade de São Benedito e regiões vizinhas. Estou aqui agradecendo meu amigo Porto, né, por fazer esse trabalho fantástico, ter essa iniciativa de entrevistar o grupo de pré-candidatos a prefeito e vereadores que vão concorrer às eleições de São Benedito do Rio Preto de 2024. Esperamos que todos tenham, né, um entendimento, né, e que tenham responsabilidade de assistir essa entrevista e levar como um ponto positivo, né, partido do nosso amigo Porto, para levar até você a mais clareza e transparência do nosso grupo. Pois é. Gente, aqui, como vocês sabem, não tem muita enrolação, não. É direto ao ponto, é direto ao assunto. Federal, jovem, filho de São Benedito do Rio Preto, mas eu não vou fazer a apresentação dele, não. Vou deixar para o Federal mesmo se apresentar. Quem é Federal? Como a maioria das pessoas me conhece, sou conhecido como Federal, mas meu nome verdadeiro é Francisco Leão. Sou filho do seu mestre Chico, mas da dona Alcionira. Tenho 42 anos, sou de São Benedito do Rio Preto, trabalho há alguns anos fora, né? Sempre tive o prazer de vir todo final de semana para nossa cidade. Então nós estamos aqui pleiteando, né, nesse trabalho. Queremos mais uma vez, né, agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar em 2024, né, depois de ter passado uma temporada, né, por uma pandemia séria, momentos críticos que o Brasil todo passou. Muitos amigos nossos ficaram para trás, outros, né, faleceram. Então nós continuamos aqui bem, a nossa saúde, o nosso amigo Porto, que fomos amigos de escola, do Luiz Pinho. Exatamente. Então hoje estamos aqui para passar para você o nosso pensamento, o nosso caráter, né, e o que pensamos, né, do nosso grupo e da nossa política. Interessante. Você estava falando que com o tempo fora, vinha aqui aos finais de semana, ou seja, você não perdeu o vínculo com São Benedito, mesmo trabalhando fora de São Benedito. Aliás, é uma realidade, tanto os jovens de São Benedito do Rio Preto, que hoje precisam deixar São Benedito do Rio Preto, que continuam sem São Benedito. Aliás, o mundo é assim, né? Tem sempre gente saindo para algum lugar. Mas você passou quanto tempo fora, Federal, trabalhando fora de São Benedito? Então, Porto, eu passei 20 anos trabalhando, né, em São Luís. Saí daqui e me formei na Senec em 2001. Em 2002 viajei para São Luís. Ingressei na parte de emergências portuárias. Fiz um teste num contrato da Petrobras, passei. A Petrobras tem uma das nossas maiores clientes do Brasil. Fiquei até 2023. E precisei sair porque eu era cargo de confiança da empresa, né? Eu era um dos responsáveis do Maranhão. Era preposto e gerente de base do Maranhão. Não podia participar de nenhum projeto político, até porque eu participava de licitações de contrato. Então, por precauções da empresa, né, política, compliance, né, diretrizes, eu tive que chamar a diretoria, né, entregar o meu cargo e dizer que eu estava pleiteando um cargo político na minha cidade, e por isso eu tinha que me afastar da empresa. Em nenhum momento, né, a empresa, né, me demitiu ou eu fui tirado por nenhum motivo. Foi eu que quis sair, porque eu não podia participar de nenhum projeto político sendo cargo de confiança da empresa. E aí eu tenho uma relação muito boa com a empresa, né? 15 anos no contrato da Vale, a diretoria atendeu, as portas estão abertas para mim novamente, inclusive já recebi convite esse mês para voltar, para receber um contrato que está tendo agora no Maranhão, que é bom, que gera emprego para a nossa turma do Maranhão, né? Muito bem. E isso nada melhor do que a gente ver os outros felizes também. Aí sem contar que tem portas abertas, né? Saiu, veio para São Benedito por outros objetivos, mas as portas ficaram abertas onde você passou, né?
Isso é importante. Federal, mas aí tem uma coisa que me chama a atenção aqui, eu acho que o internauta que está aqui do outro lado, o eleitor de São Miguel do Rio Preto, também quer saber. O que te motivou a aplicar o cargo de prefeito em São Miguel do Rio Preto neste ano de 2024? Uma vez você estava trabalhando lá fora, iniciativa privada, estava, digamos assim, bem conceituado no mercado, oportunidade chegando, porta se abrindo, aí de repente você larga tudo e vem para São Miguel do Rio Preto para concorrer a um cargo de prefeito. Qual foi as razões que te levaram a tomar essa decisão? Boa pergunta, Porto. O que nos levou a esse ponto foi ver que a nossa cidade ela necessita e precisa de um grupo político que tenha uma visão verdadeira da política. Um grupo que respeite, né, os filhos de São Benedito. Então, a nossa cidade, nosso povo, não aguenta mais carregar os políticos na costa, né, grosseiramente falando. Não aguenta mais levar esses políticos, um grupo político com privilégios. A verdade é que os nossos grupos políticos, aqui é ao contrário. Os políticos, eles precisam e devem trabalhar para a população. Então, eu enxerguei que aqui está ao contrário. A população está trabalhando para os privilégios e a acomodação dos políticos. Então, está o inverso. Então, por isso, eu chamei alguns amigos, algumas famílias, alguns professores. Há 2 anos atrás, comecei um projeto, né, com pessoas, né, da minha base, amigos, pessoas do interior que me conhecem, famílias que, né, já passaram por nós como amigos, né, já trabalhamos juntos aqui de São Benedito, inclusive alguns filhos de São Benedito. Eu tenho a alegria de dizer que, né, hoje trabalham lá fora, né, a gente acabou que tem, né, que dar uma mãozinha, porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, se você não tem uma pessoa com conhecimento lá, dificulta muito a sua partida, né? Então isso, eu tenho um amigo lá, o Porto é um gerente de uma empresa grande, facilita, sem dúvida, a minha entrada, e até para que o povo de lá conheça, né, um filho de São Benedito, a capacidade dele de desenvolver aquele trabalho. A gente fala de política, a política ela se divide em 2 segmentos. Aqui, grosseiramente falando, nós temos os cargos majoritários, né, e nós temos também os cargos proporcionais. No nosso município, estaríamos falando aqui de executivo e legislativo, prefeito e os vereadores. Como que você avalia o trabalho do legislativo atualmente em São Miguel do Rio Preto? Então, Porto, para mim, o trabalho do legislativo, e não é o federal que está falando, né? É o que eu ouço, né? Que a gente faz as nossas visitas, né? Vai na casa da família, precisamos conhecer a realidade de todos, e o que nós temos de estatística e verdade falada pelo povo é que o nosso legislativo, né, tem um trabalho ruim. Eu acredito que porque a população hoje ela não tem confiança no grupo político que aí está. Hoje o grupo político que está em São Benedito, legislativo, eles não passam a confiança para os nossos familiares, para os nossos amigos, os pais de família lá do interior, que às vezes necessitam de um pequeno direito deles. Eu tenho direito a isso, né, e nem isso eles recebem. Então eu acho que o nosso legislativo hoje, ele não faz um bom trabalho e precisamos, né, com certeza, preparar um grupo de legislativo para atuar em São Benedito do Rio Preto, que tenha responsabilidade. Aqueles caras que chegam e dizem, Porto, você é o prefeito, o seu lugar é no executivo, o meu é no legislativo, o que cabe ao legislativo nós vamos tratar com responsabilidade e transparência, e o que cabe do executivo nós vamos também fiscalizar para que nada saia errado. Você acredita que, pelo que tem se demonstrado dentro da política brasileira, não vou nem falar só de São Miguel do Rio Preto, existe ainda que, a um longo alcance, daqui a algum tempo, a possibilidade de a gente ter uns representantes da política com esse perfil que você está caracterizando aí? Eu estou aqui, sou legislador,
e vou cumprir o meu papel como legislador em benefício do povo. O executivo que está lá também, eu estou aqui como executivo e vou executar o meu trabalho como tem que ser a benefício do povo. Você acredita que isso existe ainda aqui no horizonte meio distante, a possibilidade de os brasileiros viverem essa política no Brasil? Porto, eu gosto de acreditar nas pessoas. Eu acredito na pessoa que diz, Federal, vá em frente, né, eu estou contigo. Então, eu acredito que se nós tivermos lá dentro um executivo que coloque o legislativo nos seus devidos lugares, e se eu tiver o legislativo que coloque o executivo no seu lugar, né, que nada passe sem ser notado. Eu sei que o 100% é muito difícil, o 100% às vezes para alguns eles acham impossível, mas para nós que temos, né, a naturalidade e a humildade de tratar as pessoas como todos são iguais, eu acredito sim que daqui a alguns anos nós temos uma população mais alegre, mais confiante. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, complexo. Nós temos aí quase 20 mil, né, habitantes em São Benedito. Quase 20 mil, correto. Então nós temos aí um trabalho enorme de conscientização, principalmente para esses novos que estão, né, entrando na política. Eu até estendo, né, e não sei se é exagero da minha parte, mas falar para as pessoas que estão entrando que se eles entrem, que eles entrem com responsabilidade, ou se não estão com essa visão, né, se estão querendo entrar para se dar bem, que não entrem, né, que deixem o espaço para outro que quer entrar e fazer a coisa certa. Eu acredito que assim, cada um com sua responsabilidade, cada um tendo o seu ponto de vista respeitado, cada um com o seu profissionalismo, eu acredito que nós temos sim, daqui a uns anos, uma São Benedito melhor, um grupo de vereadores preparado, um executivo com secretariados que merecem o cargo e não que seja apontado porque é amigo, porque é tio, porque é padrinho, ou então porque foi de acordo. Então, eu acredito que não é a pessoa ser um secretário por dinheiro, é gostar de estar ali e saber fazer, né, onde ele está. Então, isso eu acredito que vamos sim, né, ter um futuro melhor para todos. Deixou uma dúvida aqui para mim. Quando você diz assim, colocar o legislativo no seu devido lugar e também vice-versa para o executivo. O que seria colocar o legislativo no seu devido lugar? O que seria colocar o legislativo? Então, temos relatos, né, e ouvimos dizer, o prefeito não faz nada se não tiver acordado com o vereador, né? O vereador não faz nada se não for do lado do prefeito. Então, isso aqui não é o federal que está falando, não é invenção, é o que todos falam na nossa cidade. Seria mais ou menos a política do toma lá da cá, que precisa ser um pouco esquecida, né? E o representante do povo dentro dos cargos eletivos passasse a estar preocupado com o cumprimento do dever sem a preocupação daquilo que ele vai lucrar pessoalmente. Isso seria mais ou menos por aí. Perfeito. O vereador não votou para o federal, não é do lado do federal, então eu não vou dar apoio nenhum para esse vereador crescer ou desenvolver algum projeto, ou eu não vou nem olhar para esse vereador, ele vai passar 4 anos esquecido. Isso aí está errado. Em algum momento, pode concluir, você ia falando. Eu digo, uma vez eleito, não existe lado e nem oposição. Uma vez o prefeito e o vereador eleito, ele vai trabalhar em prol da São Benedito. E acabou. Interessante. Em algum momento você chegou a pensar na possibilidade de se propor ao cargo de vereador? Não, nunca cheguei a pensar para vereador. Eu tive um foco, né, muito de repente. Inclusive, né, em eleições passadas, fui convidado a ser candidato a vereador, não aceitei, até porque eu tinha uma vida, como você falou agora há pouco, né? Eu tinha um bom emprego, graças a Deus eu vivo bem, não que eu seja melhor do que ninguém,
Mas naquela época, para mim, ser vereador não era interessante. Eu estava crescendo, eu tinha uma carreira a desenvolver lá no Porto, eu tinha uma base no Maranhão que precisava crescer, eu tinha contratos que eu tinha que trabalhar, até porque a gente sabe que, primeiro, o Porto e o Federal tem que estar bem, para depois ajudar o seu irmão, o seu amigo, porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar o Porto. Então eu tive que crescer, eu tive que aprender, e eu não pensei nenhuma vez em ser vereador. Eu digo, cara, vou entrar para concorrer para prefeito, vou trabalhar em cima da confiança mesmo que a gente tem em Deus e acreditar que possamos ter, né, um resultado positivo. A política é algo importante para a sociedade. Sim, a política é algo importante para a sociedade, desde que seja feita a política. E o que seria esse fazer a política? Cumprir, né, como já falamos aqui, o 100% às vezes se torna impossível, mas não é. Você estava falando de crescimento, eu preciso ter uma base para eu poder. Estou aqui usando as minhas palavras em cima do que você falou, preciso ter uma base que me sustente para que eu possa dar a mão a alguém que precise. Concordo com você plenamente. Mas hoje, você trabalhou lá fora, iniciativa privada, é um modelo de política administrativa diferente da pública, mas não deixa de servir de experiência, de uma base, te traz conhecimento, te traz visão de como a coisa funciona, isso eu entendo. Mas o federal hoje, quais são as qualidades que ele agrega de vida, de experiência, de trabalho, que o qualifica para ser prefeito em São Miguel do Rio Preto? Hoje o federal é um cara formado em administração, tem uma visão ampla, bem diferente dos pontos de outros políticos que eu já ouvi. O federal hoje é um cara que trabalha muito em grupo. Hoje eu tenho um grupo, montamos um grupo. Hoje assistimos algumas famílias na zona rural, aqui mesmo na nossa sede, de São Benedito. Então hoje nós temos assim um trabalho de mais de 5 anos para cá, que não precisava o federal expor. Eu arrumei um emprego para o Porto, eu saí dizendo para todo mundo. Eu ajudei o Porto a fazer uma cirurgia. Então isso é algo que não é visto quando você não faz parte do meio político. Você ajuda de coração, por amizade, por ser um cara de São Benedito, né? Quando a gente está lá fora, né, quando você encontra alguém de São Benedito, você quer sentar, quer conversar, quer bater papo. Então isso são nossas raízes, não adianta. É sentir a necessidade do outro, né? Quando você pode não negar, né? Isso. Um dia desse, uma internauta falou para mim o seguinte, disse, olha, as entrevistas estão boas, só que você precisa você precisa deixar o entrevistado responder, você fica muito ajudando, mas é porque se faz necessário. Eu acho que às vezes aqui não é um julgamento não, aonde eu tenho o réu, o qual eu pergunto, ele é obrigado a responder e eu escrever o vídeo. Aqui é um bate-papo, o intuito do nosso trabalho é levar esclarecimento, é levar informação, é ajudar você a entender quem está aqui hoje se propondo a um cargo eletivo, quem está se propondo a esse desafio de representar você dentro da administração pública. E aí eu tenho esse objetivo de ajudar nessa discussão e acredito que esse trabalho, que às vezes se faz complementar aqui, ele não diminui e nem também está servindo está sendo o suporte, tá? Não, porque eu faço isso com o Federal, com o Assis, com o Daniel, com o Maurício, com todo mundo, quando é cabido eu ajudo numa palavra, mas sem interferir no raciocínio dele. Acho que deu para entender aí e a gente vai continuando por aqui. Dando continuidade aqui, Federal, você já chegou a declarar em mídias sociais, grupo de WhatsApp aqui na cidade, que o projeto federal vai até o fim. Você não veio aqui para se apresentar como pré-candidato, depois desistir e fazer aliança com outro grupo. Apesar de você ter afirmado isso em mídias sociais, mas eu pergunto para você aqui hoje, no canal Virgulando, para todos os internautas que acompanham esse trabalho. O federal vai até o fim ou ainda existe a possibilidade de, de acordo com a conjuntura política, fazer uma aliança com alguém? Não, Porto, não existe possibilidade. Até porque, né,
Eu acredito numa frase que eu ouvi há anos atrás. Trabalhei com um chinês e eu estava na frente de um contrato e eu estava meio que triste que era a primeira vez que eu ia entrar diante do IBAMA, diante da SEMA, diante de órgãos, né, públicos. E ele falou, cara, ou tu te levanta e vai, ou tu vai pagar o sonho dos outros, né? Então, ou a gente se levanta e realiza o nosso sonho, ou a gente vai ficar sendo pago para realizar o sonho dos outros. Então não tem, o federal não está de brincadeira, o federal não veio para se dar bem em cima de um grupo político, cara, eu vou juntar 500 pessoas e lá no final eu vou me dar bem em cima e sair. Não existe isso. O federal não ganhou, o federal vai continuar a vida dele do mesmo jeito. Vai continuar trabalhando como sempre trabalhou, né, com a família dele, vivendo bem, sendo amigo, ajudando quando puder ajudar. Então, a nossa realidade não vai mudar. Perguntei para Cis Fernandes, vou perguntar para você também. Ainda até agora não ouvi falar quem encabeça a chapa com o federal aí no cargo de vice. Já tem o nome? Tem, a gente está ainda, né, decidindo, temos algumas reuniões com o partido, com grupos, mas ainda não foi decidido o vice do federal. Mas vai ter, vai ter. A gente está chegando aí no momento aí de abrir o período das convenções partidárias. Já tem data para a convenção? Sim. Nossa convenção, você que está ouvindo aí o federal, é dia 28 de julho, né? Aqui na minha residência mesmo, vamos reunir os amigos, os candidatos a vereadores, né, os líderes de equipe, alguns convidados do partido, como deputado, e alguns outros aí que caminham junto com a gente. Vou ter uma pergunta um pouco mais Complicada? não é complicada. O sistema político brasileiro carrega sobre si a triste fama de um sistema podre, que não deu certo, que não consegue desenvolver o país. Por que o Brasil chegou a essa triste rúbrica, né, desse documento rubricado aí, de que é uma política maléfica, que não desenvolve, corrupta, que todo mundo chega lá e se corrompe? Como que o federal avalia essa política brasileira e como que o federal chegou à conclusão, se chegou, de como que chegamos até aqui? Então, Porto, foi o que a gente falou agora há pouco, né? O legislativo, o executivo, né? O presidente, né? Falando em Brasil, que você comentou. É uma política, é o sistema brasileiro. Eles, né? Eu acredito que é difícil, né? O federal foi eleito de São Benedito do Rio Preto para prefeito. O federal vai mudar o Brasil? É difícil. Mas nós podemos começar. Podemos, né, chamar os vereadores, chamar nossos secretários, ir nas nossas comunidades, né, associações, e começar a trabalhar um projeto educativo, um projeto transparente, onde todos possam dar a mão. Voltamos lá na nossa época de 1996, quando ninguém tinha dinheiro para pagar, né, para fazer uma roça. Como é que era feito? Hoje eu trabalho na roça do Porto, amanhã o Porto trabalha comigo na minha roça, uma troca de favores, né? Hoje a gente não vê isso. Hoje cada um quer pegar uma fatia maior, quer se dar bem em cima de um grupo de pessoas e não vê assim, cara, se eu me der bem em cima da família do Porto, vai ser bom para mim. E o Porto, como fica? Eu acho que hoje os políticos eles não enxergam, né, em volta de si. A família do Porto está bem? O Porto ele foi assistido? A necessidade do Porto está sendo, né, feita como deve? O cara que vem lá do interior e achando o alegário, o cara gasta 30, 40 reais na gasolina, né, para botar gasolina na moto dele e vir falar com o federal aqui na prefeitura. É certo eu deixar esse cara passar o dia todo e voltar, porque achando o alegário, sem falar assim, Porto, ó, você mora bem aqui no São Paulo, deixa eu atender
seu João, que veio lá do Riachão do Alegário, porque se ele for lá 2 vezes e voltar, ele vai gastar 80 ou 60 reais de gasolina, então esses 80 reais pode fazer falta para ele. Então, quando um grupo respeitar cada um de São Benedito, eu acredito que vai melhorar e muito a nossa cidade. Como tem sido a aceitação do público ao nome do federal? Você disse que começou esse trabalho aí já bem antecipado aí, mas nos últimos 2 anos aí ele houve uma intensificação maior, né? Lá você falou aí 5 anos atrás já começou aí prestar um trabalho de assistência quando você podia sempre a um filho de São Benedito, né? Nos últimos 2 anos se intensificou mais. Como tem sido a aceitação do nome federal São Benedito afora? Porto, graças a Deus a gente, né, criou um círculo de amizade muito grande. Na verdade, nós temos, né? O povo de São Benedito, eu acredito que eles são fiel. É um povo que precisa, né, alguns ser lapidado. Muitos, eu te confesso, que não acreditava que o federal ia ser candidato. Ah, o federal não tem nem partido. Ih, rapaz, o federal não tem dinheiro não vai ganhar não. Né? Então, quando o cara me fala o federal não tem dinheiro e vai ganhar, esse cara ele não pensa na política. Ele pensa pelo lado financeiro, só no dinheiro, né? Então, quando eu vejo, né, que uma família chega, poxa, federal, muito legal, cara, nós vamos te apoiar porque eu confio na tua família, eu confio em você, você é um cara bacana, é um cara trabalhador, é um cara humilde, sempre esteve com a gente aqui em São Benedito, apesar de trabalhar 20 anos em São Luís, todo final de semana eu estava aqui, o final de semana que eu não vinha para cá, né, a minha esposa até brincava, e hoje ele não está dormindo direito porque não foi para São Benedito. Quer dizer, o nosso vínculo com São Benedito, todo mundo sabe que eu sou do Bonuzaro, o interior de São Benedito aqui, né, lá do Bacuri, daquela região. Então, para mim é normal hoje pegar meu carro e comer um leitão cozido lá no interior, visitar uma roça, visitar um amigo. Então, isso não é nada de outro mundo federal. Eu fui criado assim, é natural para mim, na verdade, é a continuidade do que eu fazia lá atrás, só que hoje com uma visão diferente, né, de assistir as pessoas que realmente precisam. Muito bem. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vem desenvolvendo esse trabalho, você talvez esteja assistindo aqui a primeira entrevista aqui no canal, aqui voltada mais para a questão dos políticos de São Luís do Rio Preto ou dos pretensos políticos. Procuramos convidar todos os pré-candidatos a prefeito, que estão de fato na batalha aí, que são 4 aqui em São Luís do Rio Preto. Eu continuo sendo cobrado no supermercado, na rua onde eu ando, no campo de futebol, as pessoas me perguntando, e aí, quando é a entrevista do Alas? Criou-se uma expectativa grande em torno da entrevista de Wallace Rocha, atual prefeito do Rio Preto. Também me procuraram, eu gosto de chamar de cobrança, mas não é ninguém me cobrando nada, pedindo, né? E aí, não vai convidar o presidente da Câmara, o vereador Mirim, e todas essas pessoas estavam no nosso projeto. Só que, como meu pai dizia, federal, formiga de roça sabe a folha que corta. É verdade. Todo cidadão sabe dos seus atos, sabe das suas conquistas e sabe dos seus pecados. Em cima disso, eu acredito que cada um faz uma avaliação daquilo que é viável, de uma ação que seja viável fazer no momento, ou deixar de fazer. O convite que a gente faz, as pessoas têm a liberdade de aceitar ou não. O federal aceitou porque quis. Se ele não quisesse aceitar, a gente respeita, é um direito dele. Então, acredito que a avaliação de algumas pessoas é que nesse momento não seja positivo para eles vir aqui no canal Vinculando dar uma entrevista. Então, o vereador Mirim não vem, despachou que não vem. O prefeito Wallace Rocha, acredito também que não venha, ele não chegou a despachar 100%, mas acredito que não venha pelo andar da carruagem. O espaço continua aberto, mas eu mesmo, nesse primeiro momento, agora de pré-campanha, eu não pretendo mais perturbá-lo para dar entrevista, tá? O espaço está aberto, se quiser ver,
a gente vai receber com a mesma satisfação que a gente está recebendo aqui, todo mundo. Então, você que é internauta, que esperou, que estava aí nessa expectativa, desses dois a gente não vai ter. Hoje, dia 12, tinha prometido para vocês, esse bate-papo aqui com o Federal. Dia 19, próxima sexta-feira, a gente tem aí uma entrevista aí que também eu acho que vai ser a entrevista, hein? É com o vereador Hamilton Damasceno. Hamilton Damasceno é líder atualmente do governo, dentro do Legislativo, é ex-secretário adjunto de Educação, é ex-secretário de Assistência Social, vereador de 2 mandatos, aí concluindo o 2º mandato dele, é professor efetivo no quadro de funcionários do município, tem currículo, tem experiência política. Acredito que será uma entrevista bem produtiva no próximo dia 19, então você não pode perder. Aproveita, se inscreve no canal, assina o melhor, ativa o sinozinho das notificações, deixa aquele like que não custa nada para você, você não paga nada para isso, dá uma força para esse trabalho da gente. Tá? E voltando aqui, a gente vai dar continuidade. Federal, aqui é uma espécie de desafio. Você é um visionário, tem uma visão de o que era São Benedito por conhecimento, por que nós estamos vivendo a realidade atualmente. Eu acredito que você deve imaginar como está São Benedito do Rio Preto daqui a 10 anos. Você consegue imaginar São Benedito do Rio Preto daqui a 10 anos com a realidade dele? Porto, imaginar, é o que eu falei, sempre acreditamos. Agora, se nós não nos levantarmos, se não começarmos a fazer o que tem que ser feito, daqui a 10 anos, talvez estejamos pior. Então, nós precisamos levantar, precisamos dar as mãos uns aos outros, ter responsabilidade, principalmente na hora de votar. Eu deixo bem claro aqui que não sou inimigo político de ninguém. Sou amigo do Alas, sou amigo do Maurício, sou amigo do Assis, sou amigo do Daniel. Ontem mesmo eu estava na casa do Júnior Carneiro, batendo um papo com ele, que é pré-candidato a prefeito do outro grupo, né? Pré-candidato a vereador. Desculpa, né? O Júnior Carneiro, muito meu amigo. Estávamos conversando, sobre política, sobre famílias. Então, se nós não tivermos essa visão, cara, o Porto, não tenho nada contra o Porto. Eu preciso me unir com o Porto, federal, prefeito, Porto, vereador. Porto, você não foi da minha base, mas nós temos que se unir para melhorar a vida de muita gente. Eu acredito que isso, deixar esse lado de... Tem 11 vereadores, 4 é meu favorito. Então o restante parece que tem um grupo que é melhor do que o outro. Então vereador é vereador, prefeito é prefeito. Então eu não posso puxar, como fala, saco para 2 ou 3 ou 4. Se eles são todos vereadores e nós precisamos deles. São 11. Então eu digo, cara, no dia que os 11 vereadores, dia 1º de janeiro, disserem, Porto, você é o prefeito, nós vamos decidir o presidente da Câmara, sem interferência do prefeito. Beleza, isso é o certo a ser feito. Reúnem os 11 vereadores, escolham o presidente da Câmara que eles acham que tem conhecimento, uma pessoa que seja transparente com todo mundo, que vai agregar valores, moral e que seja uma pessoa correta para dirigir a Câmara Municipal. Temos 2 anos. Se aquela pessoa não deu certo, vamos mudar. Agora, enquanto nós continuarmos com essa visão de que o presidente da Câmara ele tem que ser obrigatoriamente do lado do prefeito. Se não for do lado do prefeito, as coisas não andam. Aí a gente vê que já entra uma visão diferente. Então, isso atrapalha o progresso, o desenvolvimento do município no campo político, na sua opinião? Político, atrapalha, porque hoje é muito difícil. O que é o normal? O normal é que eu veja o Porto crescer. Cara, o Porto é um vereador e está crescendo. Eu sou o prefeito, eu sei que eu só posso ser prefeito de 2 mandatos. Se o Porto é um cara bem visto, é um cara inteligente, um cara que pode chegar a ser prefeito, o que eu tenho que fazer em Porto? Cara, eu vou te ajudar a crescer, porque daqui a 8 anos eu vou te colocar como prefeito da nossa cidade. Você tem potencial, você é um cara inteligente.
Então eu tenho que ajudar o porto a crescer. Se o porto crescer, ele vai conseguir me levar junto com ele. Então algumas pessoas pensam diferente. Se o porto crescer, ele vai se aparecer, vamos cortar as pernas do porto. Vai tomar o meu lugar, né? O porto vai tomar o meu lugar. Se o porto começar a se aparecer, ele vai me tirar daqui. Então as pessoas enxergam isso como uma ameaça. E não é ameaça. É a naturalidade da pessoa. A pessoa é bem vista, a pessoa é inteligente. Então eu tenho que ajudar aquela pessoa a crescer. Até para mim me sentir bem. Cara, eu ajudei o porto lá em cima. Pô, graças a Deus o porto era um vereador. Hoje ele é um prefeito. Ou então ele foi a vice, depois foi um prefeito. Então isso para mim, que gosto de ver as pessoas crescerem, é importante. Eu ver o porto se desenvolver. Até porque para nós, né, a realidade nossa é essa. Temos que ajudar as pessoas a crescerem. Né? Então, isso sim é a realidade, né? Isso é o que deve ser feito, que infelizmente hoje ainda não é feito dessa forma. Pois é. E aproveitando também, antes aqui de a gente encerrar esse bate-papo aqui com nosso amigo federal, dia 26, quem vai estar batendo papo com a gente é a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais aqui de São Miguel do Rio Preto. Também é pré-candidata a vereadora, mas será a nossa entrevista, as nossas entrevistas aqui pela frente, vai sair a Milton de 19 e Tereza Macedo, dia 26. Meu amigo federal, mais uma vez quero te agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, meu irmão. Vou abrir aqui um espaço para você, fique à vontade, o espaço é seu, abra seu coração, qual a mensagem que você deixa para o eleitor, para o internauta, porque tem aquela pessoa que às vezes pode até não ser um eleitor, mas que a sua mensagem é importante para ele, é uma coisa que também toca ele, que também serve de lição. Fique à vontade, o espaço é seu, faça suas considerações finais aí, fale do seu coração para o internauta que está acompanhando a gente. Vou usar a frase do Poço, né, que não tem enrolação, é direto. O federal é um cara muito simples, o federal é um cara muito amigo. Né? Peço que todos, né, ouçam e assistam essa mensagem. Não como, né, que tenha que ser feito dessa forma que eu e o Porto, né, falamos aqui, mas que as pessoas, né, ouçam e tragam para a sua realidade. Né? Será que é isso que o Porto falou como federal é a verdade? Será que eu preciso melhorar? Então todos nós precisamos melhorar. Todos nós temos que melhorar. Porque eu não quero que nós tenhamos hoje um São Benedito, como o Porto perguntou, desta forma, e eu não quero chegar daqui a 10 anos, 20 anos, né? E que o Porto esteja nessa mesma condição. Eu quero que o Porto, daqui a 10 anos, esteja numa condição melhor, né? Viva melhor, tenha uma vida social muito radiante, tenha uma família melhor ainda, com filhos formados, com filhos profissionais e amigos também. Nosso povo da zona rural precisam ser assistidos. Então nós vamos batalhar por isso, vamos trabalhar em cima desse projeto. Repito, não tenho nenhum inimigo político, sou amigo de todos. Então o Federal deixa aqui um abraço a todos, agradecer ao nosso amigo Porto, você que está nos assistindo. Como o Porto falou, vá lá, né, ative o sininho, dê uma força para o nosso amigo. O canal do Porto é importante. Na verdade, ele tem um trabalho de levar até você uma mensagem que muitas das vezes você não tem a oportunidade de ter. Por exemplo, né, muitas pessoas às vezes não têm a oportunidade de vir na Casa do Federal. Muitas pessoas não têm a oportunidade de conversar com o Porto. Então, essa mensagem vai chegar até você de uma forma transparente, de uma forma amigável, de uma visão minha e do Porto. Né? E muitas das vezes, para você, a nossa visão não é correta, mas eu, você e o Porto podemos fazer da forma correta. Federal, vamos sentar eu, você e o Porto, a forma correta não é essa. Nós vamos lapidar. Vamos chegar a um ponto onde todos se sintam bem e confortáveis. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um forte abraço. Pode reforçar a convenção dia 28, que horas? Dia 28/7 agora, a nossa convenção aqui na minha residência, às 17 horas. Estejam convidados, quem puder vir. Temos alguns convidados, principalmente o nosso pré-candidato a governador, Laésio Bonfim, estará aqui com a gente, deputado Wellington do Curso, deputado Volmer Araújo, que é deputado federal hoje, e outros amigos que estarão presentes com a gente. Muito bem, gente. Federal, meu amigo, muito obrigado, boa sorte na caminhada e aproveita, deixa nos comentários aí embaixo qual a sua opinião, as suas críticas também. Eu quero pedir desculpa para vocês por uma coisa. Vocês observaram que a gente hoje está aqui com umas
umas manchas aqui no plano de fundo aqui, é porque o sol resolveu nos incomodar um pouquinho, tá? Faz parte, gente, como eu já disse para vocês, é um trabalho feito com muita simplicidade, mas com muita responsabilidade. Tudo natural. É tudo natural, a gente não tem estúdio, não temos aquele ambiente gostoso, e aí a gente vai fazendo. Tem hora que acontece alguns imprevistos, né? Hoje foi o sol que resolveu aqui aparecer também aqui no nosso vídeo. Dê um bom dia pro sol. Valeu, gente, um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima sexta-feira com Hamilton Damasceno.